Estamos no ar. Vamos testar que é computador novo. Ver se aparece aqui. A gente já explica tudo que está acontecendo para você que está chegando depois, não está no ao vivo. Isso, é. Em breve teremos aqui a confirmação de que está tudo funcionando. E aí explicaremos para todo mundo. Uma propaganda de novo de não sei o quê. De muita faculdade. Pronto, e aí, estamos lá. Bem, amigos Bola Presa, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Estamos aqui para um Film Room, que é uma sessão do Bola Presa para assinantes. A cada 2 meses a gente chama os nossos assinantes para aqui para o YouTube para a gente acompanhar um jogo histórico, clássico, antigo que seja da NBA e assistimos juntos, analisamos como era o basquete antigamente. E hoje a gente resolveu abrir isso para todo mundo, uma vez, para vocês conhecerem o que é o Film Room, né? Saber o que vocês estão perdendo. E para homenagear o Kobe, então a gente vai falar de Kobe hoje. Acho que seria muito triste se a gente fosse ver esses jogos do Kobe para relembrar ele e a gente não tivesse todo mundo que acompanhou a carreira do Kobe através do Bola Presa junto para participar disso. Então a gente achou que era uma boa ideia abrir para todo mundo que pudesse participar. Ou seja, respondendo ao pessoal que está aqui no ao vivo, não foi um erro. O Film Room está aberto de propósito. A gente quer que todo mundo que passou pelo Bola Presa, todo mundo que gosta do Kobe possa participar disso aqui. Está escrito na descrição do vídeo, gente. Leia sempre a descrição. Bom, mas como o Kobe tem uma carreira muito rica, de muitas etapas, muitas partidas históricas, a gente achou que ia ser difícil escolher um jogo só e que a gente ia estar sempre perdendo alguma coisa. A gente ainda está perdendo alguma coisa, mas a gente resolveu diversificar um pouco, então a gente vai acompanhar um jogo inteiro do Kobe em momentos diferentes. Então a gente vai ver o primeiro quarto do jogo 6 da final de 2010, Lakers e Celtics. Aí na hora que acabar o primeiro quarto, a gente vê o segundo quarto de outro jogo, que é o Lakers e Nuggets, final do Oeste de 2009, aquele Nuggets do Carmelo Anthony. Depois a gente vai para o terceiro quarto do Lakers e Dallas de 2005, que é aquele jogo famoso que o Kobe faz 62 pontos em 3 quartos. E o quarto período da final da Olimpíada de 2008, aquele jogo bem apertado contra a Espanha, que os Estados Unidos ganhou. E tem até prorrogação. Vamos assistir uma prorrogação da final de 2000, jogo 4 contra o Indiana Pacers. Primeiro título do Kobe na NBA, primeiro título daquele Lakers com Shaquille O'Neal e tudo mais. Perfeito. Então a gente vai ter, somando tudo, um jogo completo, gigantesco, com prorrogação. Isso, de várias etapas da carreira do Kobe, vários momentos, vários companheiros diferentes. Vai ter Shaq, vai ter Gasol, vai ter Smash Parker. Infelizmente. Mas vai ser legal pra gente relembrar muito do Kobe. A gente teve uma questão técnica, a gente estava com o áudio de cada um jogado para um lado, como a gente faz sempre nos nossos podcasts. E o pessoal que está com algum equipamento que não tem um dos lados, ou que um lado é muito mais baixo que o outro, estava ouvindo um de nós e não o outro. Ah tá, mas está resolvido. Mas agora está tudo resolvido. Para quem está chegando agora ou não conseguiu escutar por causa das questões do som, a gente abriu o nosso Film Room, que é uma sessão para assinantes, que a gente analisa jogos clássicos, para que todo mundo possa acompanhar. A gente vai analisar aí 5 períodos de jogos diferentes do Kobe. Boa. O Danilo vai ser o responsável pelo chat, porque meu computador vai ser onde a gente vai assistir. Eu vou diminuir a gente aqui, colocar no cantinho. Se em algum momento a gente atrapalhar a visão, avisem que a gente tenta adaptar. Isso. Os Film Rooms, que são esses momentos que a gente analisa jogos clássicos para os assinantes, ficam sempre disponíveis depois da transmissão ao vivo. Então, quem assina pode ver nossas análises de jogos anteriores. E se você não pode assistir agora, ao vivo, esses jogos do Kobe, você pode acompanhar depois também. Vai ficar no nosso canal, vai ficar lá no blog, tá tudo certo. É isso. Bom, podemos ir lá? Vamos lá. Então, vamos recomeçar o arquivo. Botar aqui na tela cheia para a gente conseguir enxergar. Para vocês não muda nada. Bom, tá aí, primeiro quarto, Lakers e Celtics, final da NBA. Jogo 6, o Lakers venceu o primeiro jogo dessa série, aí perdeu o segundo em casa, conseguiu recuperar a vantagem no jogo 3 em Boston, mas aí o Boston venceu os jogos 4 e 5 e foi para Los Angeles de volta, onde seriam os últimos 2 jogos, com uma vantagem de 3-2. E a gente já consegue ver ali o armáriozinho do Jordan Farmer. O Lakers era um bom time, muito bom time, atual campeão, mas o banco tinha alguns nomes que não eram, vamos dizer assim... O Farmer, por exemplo. Não é um time
evidentemente dominante naquela época, mesmo sendo o atual campeão, né? Uma das graças desse Lakers campeão é que você conseguia enxergar os defeitos do time. Mas era um time muito bom e que na hora dos playoffs conseguiu jogar o seu melhor. E esse é um primeiro quarto muito importante, porque o Celtics estava liderando a série 3-2, tinha dominado os últimos 2 jogos, especialmente na defesa, o Lakers com muita dificuldade de pontuar. E era um jogo de eliminação para o Lakers, né? Então você imagina começar atrás, aquela pressão toda, e o Celtics com pressão também, porque é uma final da NBA, mas meio que podendo perder, porque ainda teria o jogo 7. É diferente, é outro tipo de relação com o jogo. Né? Então é um primeiro quarto que era importante para o Lakers jogar bem, finalmente voltar a conseguir pontuar em cima do Celtics e tentar empatar a partida. O Kobe já começa dando um arremesso de 3 pontos, tentando já ditar o tom desse quarto, né? Sim, e aí o Garnett responde no contra-ataque com uma bandejinha. Sempre o medo, né, nessas finais, tem sempre medo de fazer falta, porque a ideia é deixar o Gasol, o Kobe jogando mais de 40 minutos. E aí o Kobe faz a primeira cesta dele no jogo, a primeira do Lakers. Num handoff do Paul Gasol. A gente vai ver muito jogadores do Lakers nessa posição que o Gasol estava na cabeça do garrafão, porque são os triângulos do Phil Jackson. Tem sempre alguém para receber a bola naquela posição, fazer um jogo em trio, que é o triângulo propriamente dito, ou em dupla, que é o que acontece no lado oposto do triângulo. Diferente do Lakers, que dominava com triângulos usando o Kobe e Shaquille O'Neal, a gente está falando de um time muito mais frágil, que tem buracos mais evidentes no elenco, e com Paul Gasol e Bynum não sendo jogadores tão dominantes quanto o Shaquille O'Neal jamais foi. Então é um time em que os triângulos ficam ainda mais evidentes. Dá para ver o impacto do Phil Jackson como técnico e o impacto da liderança do Kobe em quadra. E até de como o Kobe conseguia jogar em muitas posições diferentes. Agora ele estava no lado da dupla, ele fez o passe, achou o Bynum no garrafão. E tá aí Ray Allen metendo bola de longe, já teve cesta do Garnett. Esse é o clássico Celtics com a formação que eles dizem que nunca perderam uma série. Que é Rondo, Ray Allen, Paul Pierce, Garnett e Kendrick Perkins. Esse é o jogo que o Perkins se machuca. Se eu não me engano, é no 3º período. Okay. A gente não vai assistir. Mas esse é o jogo que o Perkins se machuca, eles perdem o jogo 7 e falam, não, com o nosso quinteto inteiro a gente nunca perdeu. Se o Perkins estivesse aqui, teria sido diferente. Né? Olha essa frase que você falou. Não faz nenhum sentido. É que na época o Perkins parecia um jogador de defesa muito importante para esse time. Ele era muito importante. Só ver o quanto o Lakers jogava acionando Bynum e Gasol. Ele é o responsável por marcar o Andrew Bynum. Pois é, mas logo depois dessa lesão, o Perkins nunca mais voltou a ser o mesmo e aí foi trocado. E olha quanta gente foi marcar o Kobe no garrafão quando ele infiltrou. Sobrando um arremesso da zona morta para o Ron Artest. E aí, os rebotes de ataque do Lakers começando a fazer efeito. Foi assim que o Lakers ganhou o jogo 7. Eles erraram tudo que era arremesso, mas pegaram o rebote de todos. E é um dos argumentos que usam para o Perkins teria sido diferente com ele lá. Faz sentido. Não sei tanto, porque o substituto dele no jogo 7 foi o Rasheed Wallace, o autor do nosso Both Things Play Hard. E ele jogou muito bem o jogo 7. Uma partidaça do Rasheed Wallace, mas não foi bastante. E aqui a gente vê o Kobe é o marcador do Rondo. E aí você vê o espaço que ele dá pro Rondo, tanto que o Rondo chuta de 3 e não dá nem área. Foi um jeito de descansar um pouco o Kobe, ao mesmo tempo que deixar ele jogar meio na ajuda, igual ele foi agora perseguindo a galera. E mais um passe do Kobe para fora, que dessa vez o Artest acertou. Né? Um passe do Kobe pro Paul Gasol, a marcação tá inteira nos dois, nesse pick and roll que os dois fazem na cabeça do garrafão. O Kobe fazia muito pick and roll com o Gasol, especialmente em fim de jogo, assim, momentos importantes. É um belo roubo do Fischer. O entrosamento do Kobe com o Gasol era uma coisa muito impressionante. E foi uma dessas conquistas que o Kobe teve na carreira. Que foi não só se tornar um líder, mas também conseguir se encaixar dentro de quadra com os seus companheiros. Não era assim alguns anos antes, né? Você viu como o Kobe estava ignorando o Rondo para ficar na cobertura do Garnett. O Garnett foi para o outro lado infiltrar. E agora, chegando a marcação dupla no Kobe, ele já tentou acionar o Bynum. É que o passe não chegou. E o Bynum não pulou pro rebote. O Dennis de 2010 deve ter ficado muito puto.
Mas o placar tá baixo, os times estão errando muitos arremessos e não é uma coisa especial desse jogo. Essa série inteira foi muito nervosa e com as defesas se sobressaindo sobre os ataques. Esses Celtics eram um time que tinha muito orgulho de jogar na defesa e que achava que no ataque as coisas se ajeitariam naturalmente porque os jogadores são talentosos. Porque se você tem o Ray Allen, você vai acertar arremesso de fora, se você tem o Rondo, ele vai inventar ali algum espaço. Então é um time que tem muito poder defensivo. Era um time relativamente simples no ataque. Não tentavam muita coisa diferente, não arriscavam demais. Confiavam em cometer poucos turnovers e confiar no talento deles. E o Lakers é um time muito focado no triângulo, é um time lento, que joga devagar, com jogadores pesados, muita bola dentro do garrafão. O Ray Allen recebendo um passe embaixo da cesta. Porque como o Kobe está marcando o Rondo, o Derek Fisher marca o Ray Allen. E por mais que o Ray Allen não seja gigante nem muito forte, olha a comparação aí com o Fisher. Ele é capaz de receber esse passe por cima. O Ray Allen é muito famoso pelas bolas de 3 pontos, porque ele era um dos grandes arremessadores de todos os tempos, numa época em que bolas de 3 pontos eram mais raras. Mas ele sempre teve potencial físico para infiltrar, para jogar de costas para cesta. Ele novinho dava enterrado na cabeça da galera. Pois é, ele era um jogador bem completo. É que no final da carreira ele ficou relegado só às bolas de 3. E é o Kobe de novo atacando a cesta, e aí quando fecham 3 jogadores do Celtics, ele aciona alguém, dessa vez foi o Gasol na meia distância, que costumava dar esse arremesso, mas dessa vez ele resolveu uma infiltração. Filtrar e conseguiu cavar uma faltinha. O pessoal tá curtindo aí no chat? Tá dando para assistir? Tá dando certo, pelo jeito. Qualquer problema técnico nos avisem, porque é uma experiência que a gente não fez muitas vezes. É a primeira vez que a gente abriu o Film Room para todo mundo que não é assinante, a gente está acostumado com transmissões menores. E esse é o tipo de jogada que o Kobe meio que brigava, entre aspas, com o Gasol quando ele chegou no Lakers, que era meio que usa seu tamanho, vai para cima. O Gasol confiava muito no arremesso de meia distância dele, porque realmente era muito bom. Só que era numa época em que era impensável um jogador de garrafão estar dando arremessos de meia distância, né? O Garnett fazia isso de meia distância, mas tinha hora que era o Gasol sendo marcado por um cara mais baixo, incomodava. Incomoda hoje, a gente falou disso outro dia, da crítica do Shaq, do Charles Barkley sobre o Porzingis, que olha esse arremesso do Kobe. E de costas para cesta, girando ali na linha de lance livre. Essa meia distância do Kobe é onde ele buscava o tempo inteiro. O pessoal chama de a zona do Kobe. Ali, né? O Perkins teve o arremesso de meia distância também. E é muito legal ver o Kobe na defesa, porque é como se o Rondo não existisse. Da outra jogada ele ficou na frente do Garnett para ele não receber a bola, agora ele foi fazer ajuda. E aí ele ataca o Rondo também no ataque e aí consegue no rebote ofensivo aí 2 pontinhos. Dá pra ver como nesse momento da carreira o Kobe vira muito de costas pra cesta, né? Então ele ataca, ele tá tentando a infiltração e eventualmente ele vira de costas pro marcador dele pra ganhar algum espaço. Especialmente com o Celtics botando o Rondo pra defender ele. Às vezes nem sempre era ideia do Celtics, isso mudava ao longo da partida. Mas com o Kobe marcando o Rondo, às vezes você não tem muito tempo pra trocar de volta. O matchup de um lado vira o matchup do outro. Faz sentido, é o jogador que tá mais próximo dele, especialmente se você acelera um pouco o jogo, né? Nossa, o passe foi muito interessante aqui, não chegou. E foi isso, ele atacou o Rondo, girou porque ele é mais alto, mais forte, e conseguiu espaço pro passe pro Gasol, que acabou voltando pro próprio Kobe. Que aí já tá o quê? Com 6 pontos, né? Já tinha feito aquela bandeja, fez o arremesso de meia distância, agora esse ganchinho. É isso. E aí Shannon Brown, que pula mais que sei lá o quê, entrando no lugar do Fischer. Que mostra quão ralo era o elenco desse Lakers, né? E é uma preocupação defensiva, né? Porque é pra colocar ele pra marcar o Ray Allen e o time fica sem armador propriamente dito, até porque a bola vai ficar na mão do Kobe a maior parte do tempo. E mais um arremesso, mais Kobe impossível. Ele foi muito contestado e teve que ficar no ar pra conseguir completar o arremesso. Tá ouvindo o Zach Lowe falar sobre por que o Kobe apelava tanto pro público, porque tanta gente gosta dele, mais um roubo de bola agora do Kobe. Depois de uma tentativa de dobra. E a bandejinha de esquerda do Gasol. Legal ver ele atacando a cesta. Mas digamos, Zach Lowe. E ele acha que, e eu concordo, que muito do apelo do Kobe é puramente plástico.
É bonito ver ele jogar. Faz sentido. É um arremesso de meia distância, mas você olha e fala, meu Deus, coisa bonita. E tem a ver com os movimentos dele. Com o ângulo do corpo, quanto tempo passa no ar, né? Ele compara com o Federer jogando tênis, porque são movimentos que parecem muito fluidos. Não parece que ele está fazendo força, parece que ele está dançando. Então ele mexe a perna de um lado para o outro. Acho que a gente tá vendo a lesão do Perkins. Então não foi no terceiro quarto. É isso. E foi aí que esse Celtics desgringolou. Mas vê que tudo isso surgiu do Rondo sendo deixado completamente livre para um arremesso de meia distância pelo Gasol. E ele não acertou, e aí a briga por rebote deu nisso. E nem deu pra ver. Ele caiu no pé de alguém? Não, só caiu esquisito. Né? Caiu num sanduíche de Bynum e Kobe. E eram dois times que levavam o rebote muito a sério. Todos os times levam, óbvio, mas no sentido de ir brigar por rebote ofensivo, de botar time alto, não deixar um quinteto em quadra sem muitos reboteiros. Era sempre uma briga, e você viu Bynum e Perkins com o Kobe vindo ajudar ainda de fora. E times que lutam muito por rebote costumam ser times que não correm para o contra-ataque e que nem defendem contra-ataque. Então você tem que, de fato, garantir a bola quando você está abrindo mão de coisas tão importantes assim. O contra-ataque que a gente viu do Lakers agora há pouco veio de um roubo de bola, não de um arremesso errado. Então aí o Perkins. Perkins é um mala. Conhecer o lado comentarista dele fez a gente achar ele mais mala, mas é muito chato, né? O cara tá num jogo 6 de final da NBA, sai machucado. É sempre broxante. Numa época em que ele era considerado a âncora defensiva desse time. É mais broxante, talvez, que o Kevin Durant. A gente conversa mais sobre isso, mas qualquer jogador é chato. Pensar que pouco tempo depois o Perkins foi trocado pro Thunder de Durant e Westbrook para levar a defesa e uma liderança, uma experiência para aquele time. Levar o que ele aprendeu com o Kevin Garnett. Exato. E aí o Rasheed Wallace entrou no lugar. O homem do Both Teams Play Hard. Que muda, né? Porque ele ele arremessa de longe, ele joga numa posição, na mesma posição, mas uma função diferente do Perkins. Nesse momento da carreira, o Rasheed Wallace já tinha total fobia de garrafão. Já não tinha aquela força física do começo. E é um arremessinho de meia distância do Garnett também, tradicionalíssimo. E aí o Lakers forma o triângulo de um lado e deixa Kobe e Gasol do outro lado da quadra. E aí o Kobe recebe para um pick and roll. E um arremesso bem difícil. E a bola de 3 nunca foi assim, o primor de aproveitamento do Kobe. Mas ele sempre acertou. Assim. E mérito do Celtics, que defendeu muito bem o pick and roll. O Gasol não conseguiu espaço para bater para a cesta, e aí o Kobe inventou esse arremesso. Né? E é um jeito, essa defesa do Celtics era muito boa, e era essencial para você bater Celtics você ser capaz de acertar arremessos difíceis. Você não vai criar muita coisa livre. Então, nisso o Kobe era essencial. Ele tinha que ter jogos bons, senão o Lakers não tinha chance. Né? Se tem um jogador que era capaz de criar algum espaço contra esse Celtics, era o Kobe. E o Artest inventando aí. Foi. Inventando uma bola bem Kobe. Né? Batendo em direção à linha de lance livre. E para quem está acostumado hoje a ver um jogo com tantas bolas de 3, deve ser até esquisito, né? Porque não é tanto tempo atrás. São nomes que a gente conhece. E mesmo assim o jogo é muito focado dentro do garrafão ou na meia distância para os dois times. E aí de novo o pick and roll. Aí rolou uma dobrinha. Mas é sempre assim, né? O Gasol consegue escapar, mas o cara do Artest estava lá já. Então é o Artest que fica livre na zona morta. Que ele tinha 30% de aproveitamento de 3 pontos, não é... não lembro dos números, mas nunca foi grande coisa. Nunca foi especialista, não era a praia dele, e mesmo assim o Celtics não dá todo o espaço do mundo para aquele arremesso. Tem alguém sempre que chega, mesmo que um pouco depois, mas está contestando. Né? O que deixa mais legal o fato do arremesso do título no fim do jogo 7, a bola que matou o jogo, ser uma bola de 3 watts. Certamente não era especialidade. Olha o Kobe... Passando por dentro do garrafão, recebendo como um pivô. 3 caras do Lakers no garrafão, 4 do Celtics. E quem entrou aí foi o Tony Allen também pro Boston.
Outro que ia levar a mentalidade Kevin Garnett de defesa, afora, no caso, para Memphis. O Celtics se exportou muitos jogadores com mentalidade defensiva, com um grau de seriedade. É muito importante na NBA, a gente esquece muito do valor desses jogadores que exportam um modo de pensar o jogo, um modo de se comportar nos treinos. É muito comum que jogadores queiram saber como é que as grandes estrelas treinam, e aí Tony Allen e Perkins eram embaixadores disso. Vê que isso foi meio inexplicável, né? Mais um passe do Gasol, zona morta, e agora meteu. E é sempre isso. Se dobra no Kobe, ele passa pro Gasol que manda a bola pra zona morta. É um desenho bem tradicional do Lakers. E é o tipo de coisa que é o Kobe passando a bola, é o Kobe enxergando a quadra inteira e não só querendo arremessar por cima de todo mundo, mas que ao mesmo tempo não rende uma assistência pro Kobe no box score, porque é o Gasol que deu o passe final. É o que o pessoal chama de hockey assist, assistência do hockey. No site da NBA eles chamam de assistência secundária, mas todo mundo chama de hockey assist. Não sei por quê, porque não entendo as regras de hockey. Não sei, mas talvez acho que no hockey eles devem levar isso em consideração. Mais Kobe de costas pra cesta, arremesso muito difícil. Mas se você quer ter aqueles arremessos que a gente viu agora há pouco, tem que ter esses de vez em quando, ele não vai acertar tudo. Claro. Você tá falando de arremessos de nível altíssimo de dificuldade, né? Mas foi naquele momento que o Kobe acertou aqueles 3 arremessos seguidos que o Lakers abriu essa diferença aí. E aí depois eles iam abrir ainda mais no começo do segundo quarto e iam deslanchar esse jogo, ia ser até relativamente tranquilo, né? Tranquilo nunca é. Mas achei legal separar esse primeiro período porque é difícil achar um primeiro período épico, né? Porque é um primeiro período, mas o jogo era onde o começo era bem importante e onde o Kobe fez muitas cestas do estilo dele. Então daria pra ver. E eu achei legal também pra gente ver o Kobe jogando em equipe. O último título da carreira dele foi de um jeito bem diferente do que a gente muitas vezes lembra do Kobe. Pois é, uma fase muito diferente do amadurecimento dele. Um time muito pior, um time que ele tinha um papel muito importante, mas não era o papel de fazer todos os pontos, como a gente está vendo. Ele fazia muitos, era o cestinho do time com folga. Mas a gente viu ele com... Acho que ele acaba esse primeiro quarto com 11 pontos, que é o que ele já fez. 4 assistências e teve esses lances que a gente apontou que ele que produziu, mas a assistência não foi para ele. Então, se você for contar... Se você for dar moral para as assistências de hockey, sim, já seria uma 6, 7 aí. Ele é responsável por quase todos os pontos que o time faz de alguma maneira, né? Ou com uma assistência secundária, ou pontuando ele mesmo. E é uma coisa bem interessante desse Lakers, que a gente vê o triângulo funcionando, a gente vê que passa-se muito a bola, mas ao mesmo tempo o Kobe está no centro de tudo. Então, e fazendo várias funções, né? Ele recebe a bola na cabeça do garrafão, ele recebe a bola no perímetro, ele recebe a bola para fazer o pick and roll com o Gasol ou com o Bynum. Então ele faz muita coisa. Então aí o Glenn Big Baby Davis e o Lamar Odom, os dois entrando no jogo. E é legal a gente relembrar desse Kobe, que tem um estilo de jogo que vai ser muito diferente daquilo que a gente vai ver nos próximos quartos. E que não é só uma questão de postura, não é só uma questão de como ele enxerga os companheiros e o time, mas é mesmo o quanto ele ataca a cesta, o quanto ele joga de costas, o quanto ele... os tipos de arremesso, né? E ele é muito completo, então muda muito de acordo com a defesa que ele está enfrentando. Então ele atacando o Tony Allen. Conseguiu passar pelo Tony Allen, que era o mais difícil, e errou a bandeja. Mas esse jogo de perna dele é muito legal. Que é um jogo de alguém que está no garrafão, né? É um jogo que lembra o Hakeem Olajuwon, que é um dos maiores pivôs de todos os tempos. E mais o Kobe interceptando mais uma linha de passe. E olha como ele funciona como armador mesmo do time, né? Agora com o Lamar Odom ele tem gente para compartilhar, mas em geral o Kobe armava o jogo. Porque o triângulo nunca foi muito também de armadores, monopolizar armadores. Armadores sempre tem papéis muito secundários no triângulo do Lakers. Mas na defesa, nessa série, especialmente nesse jogo, o Kobe voltou a ser um pouco mais ativo. Igual ele era no começo da carreira. E muito por essa função que foi dada para ele de marcar um cara um pouco menos perigoso no ataque e deixar ele flutuando por aí. Agora ele está aqui no canto. Quer dizer, o Tony Allen, que é o jogador dele, está no cantinho. Ele está lá dentro do garrafão. Deixando o Tony Allen livre, brigando por rebote e conseguindo o rebote. É impressionante. Ele está no lugar certo. Né? Então, o plano de jogo é deixar ele no Tony Allen para ele não precisar ficar no Tony Allen.
E aí ele ajudou na cobertura do garrafão, no rebote. É um Kobe ativo defensivamente, diferente do que era no começo da carreira. Que o Kobe do começo da carreira ia ser Marco Paul Pierce, cola nele e não deixa ele bater bola. Uma marcação estritamente individual, né? A gente viu ali o triângulo entre Artest e Gasol que não deu muito certo. O Artest era o mais Estrambelhado, né? tosco, vamos dizer assim, É. tecnicamente desse grupo. Ele era um jogador, não estava longe do seu auge, mas que nos seus melhores momentos era um jogador que encontrava pontos na força bruta. Ele literalmente trombava até conseguir pontuar. E esse era um time bem técnico, né? Gasol, até o Bynum, pro tamanho dele, era muito técnico. O Bynum não era tão explosivo, né? O Odom, um absurdo de técnico. E agora vamos pro segundo quarto, acabou o primeiro quarto, o Lakers foi campeão. Ei! Segundo quarto, final do Oeste, 2008-2009, o Lakers também foi campeão nesse ano, mas antes tinha que passar pelo Denver Nuggets, de Carmelo Anthony, Chauncey Billups e companhia. E tá enterrado do Ariza. Esse Nuggets era incrível, né? Era bem divertido. O Nuggets do Nenê. Nenê tava lá. Kenyon Martin. E tá dando umas trovoadas aqui. Se cair a internet, a luz... Gente, a luz pode cair a qualquer momento. E o Doris Burke novinho? E um Phil Jackson novinho, embora ele nunca tenha sido novinho, né? Eu nunca vi o Phil Jackson novinho. É isso, ele nasceu com essa cara. Assim que o Phil Jackson nasceu, colocaram óculos nele. O Phil Jackson foi jogador, ganhou título como jogador. Eu penso nisso, eu penso nele, só que de regata. E essa série estava sendo bem difícil. Muita gente acreditava, com razão, que o Lakers poderia perder essa partida e ir para um jogo 7, salve-se quem puder, em Los Angeles. Porque o Nuggets era um time muito forte e com diversas armas. Então eles pontuavam de maneiras diferentes. E era um dos poucos times que tinha físico para brigar no garrafão com Gasol, Bynum, Odom e companhia. Eles tinham Kenyon Martin, Chris Anderson. O Nenê no auge da forma, assim. Então era um time bem... E o Carmelo, que nunca fugiu de trombadas. É verdade, ele adora. E segundo quarto começa sem o Kobe em quadra, mas daqui a pouco ele volta porque é playoff. E a gente viu uma cesta do Carmelo atacando o aro. E aí a gente vê o Lakers com Luke Walton, Steve Blake, Sasha Vujacic. Esse time foi... É um time... Algumas semanas depois eles foram campeões? Foram. Juro. É um time de elenco muito fraco. E no fundo é o que o Kobe queria, né? Foi o sonho dele por muito tempo. Depois de ser tricampeão com o Shaquille O'Neal e um elenco extremamente consagrado, ele tentou um elenco mais fraco no Lakers, se frustrou, porque o time era ruim demais, mas ele queria ganhar com um time que não fosse tudo isso, em que ele tivesse uma postura... Né? Exato. Ele queria que a gente olhasse e falasse o Kobe que levou esse time ao título. É que alguma ajuda precisa, então a troca pelo Paul Gasol foi o ponto de virada. Assim. E fala a verdade, você escolheu esse vídeo só porque tinha o J.R. Smith fazendo uma bandeja, não é? É o único registro em vídeo de uma bandeja do J.R. Smith. Tem o Gasol dando passes loucos. Eu adoro o Gasol. É que o Lakers não vai aposentar a camisa Nossa, a defesa do Nuggets foi impressionante nessa posse. O Lakers não vai aposentar a camisa do Gasol porque o Gasol não se aposenta. É verdade. O Gasol fica jogando, aí fica difícil. E o Sasha The Machine era o apelido dele. Diz a lenda que ele não errava arremesso nos treinos. E aí ele era uma máquina de arremessar, mas em jogo nunca aconteceu, né? Média de 3,6 pontos por jogo, 28% de aproveitamento. É muito desastroso. Mas naquela série que a gente estava vendo contra o Boston Celtics, teve o jogo 7, que o Lakers estava na frente, mas o Boston fez falta na última posse de bola para ter mais uma chance, né? Fez a falta no Vujacic. E ele teve os 2 arremessos do título no jogo 7 e acertou os 2. Aí o Nenê entrando em quadra. E o Kobe no banco se coçando do tipo... Por que eu tenho que descansar? Só fracos descansam. Certamente ele estava pensando nisso. E a gente viu o Nenê entrando, novinho também. Tem gente aqui no ao vivo falando que começou a torcer por Nuggets por causa desse time. E de fato, a presença do Nenê foi muito importante para popularizar não só a NBA, mas também o Nuggets no Brasil. Como o time era bom, passava bastante na TV. Tinha um brasileiro que é muito bom, que era o Nenê, então não era só que tinha um time brasileiro no elenco, ele era importante para o time. E tinha o Carmelo, né? Então é sempre bom você ter uma estrela
carismática para angariar torcedores. Mas a gente já tá vendo um Nuggets que foi reformulado, porque era muito ruim, apesar de Carmelo e Nenê. E quando o Carmelo começou a carregar o time nas costas, o elenco foi sendo melhorado aos poucos. Então a gente já tá falando de um time que recebeu o Billups e Kenyon Martin para dar aquela última tentativa de dar um título pro Carmelo. Eles tinham Anthony. tentado antes com o Iverson, né? Foi a grande troca deles. A dupla Iverson-Carmelo foi... Os dois faziam muitos pontos, mas o time parecia que nunca engrenava para realmente brigar por alguma coisa séria. E quando eles trocaram o Iverson pelo Billups, aí o time deslanchou de vez e essa foi a melhor temporada deles, disparado. A junção Carmelo e Iverson, a gente já falou disso muito no Bola Presa, tem até texto a respeito, acabou sendo muito prejudicial porque juntou dois jogadores que eram estigmatizados por pontuarem demais e perderem sempre. E aí a pressão nos dois era muito grande e como o time acabou não dando certo, acabou manchando a carreira tanto do Iverson quanto do Carmelo. E aí o Billups veio para dar uma outra visão. Um jogador muito mais controlado, centrado, que dominava o ritmo de jogo. Melhor defensivamente do que o Iverson era nesse momento da carreira. Pois é. Até porque o Carmelo também nunca foi o lado forte dele. Então a gente tá falando de um Nuggets bem melhor, acho que o melhor Nuggets com o Carmelo Anthony disparado, disparado. né? Tanto que muita gente ficou frustrada quando ele pediu troca, 2 anos depois disso. Foi. Porque tipo, você tava tão perto, um ajuste aqui, outro ali. Mas esse foi o mais perto que o Carmelo chegou de disputar uma final. E o Lakers sofrendo. Sem o Kobe em quadra. Isso foi um ano antes do jogo que a gente viu no primeiro quarto. E você vê como fica muito diferente de não ter o Kobe em quadra ditando o ritmo. E aí tem o agravante de não ter o Bynum, que estava machucado. Então E o Nuggets é um time alto, um time bem forte. Você vê como o Lakers simplesmente não consegue criar arremessos. É. E aí daqui a pouco o Kobe vai entrar pra tentar dar um jeito nisso. E aí vimos arremesso do J.R. Smith. Tá com 11 pontos aí, J.R. Smith. Tem carta branca enquanto o Carmelo não tá em quadra. E aí o Phil Jackson pediu tempo, imagino que pro Kobe voltar logo. Perguntaram aqui no ao vivo se o Carmelo era respeitado nessa época. O Carmelo é um dos melhores jogadores da NBA nesse momento. Sim, claro. Ele é provavelmente o melhor jogador ofensivo da NBA nessa época em termos de repertório, jogava dentro e fora do garrafão. Tinha os melhores números de clutch, então ele era um dos melhores jogadores em final de jogo apertado. Esse duelo Kobe-Carmelo era o duelo ofensivo. Assim, os dois caras com mais repertório, os caras que conseguem pontuar do lado direito da quadra, esquerdo, no meio, no garrafão, de 3, de qualquer lugar. Então, isso era um dos apelos midiáticos dessa série, era ver... Daqui a pouco vai ter um jogo de 40 pontos de um, 45 do outro. O J.R. Smith sendo o tópico da conversa com o Chauncey Billups. O J.R. Smith, nessa época, era um jogador que todo mundo sabia que podia pontuar, mas que tinha altos e baixos gigantescos e muitas vezes amargava longos períodos no banco de reservas. Tinha jogo que ele não entrava. E aí, essa temporada foi uma dessas temporadas de redenção do J.R. Smith, em que ele passou a ter um papel mais definido, ele tinha minutos em todos os jogos, e ele tá saindo bem nos playoffs, né? E aí o Kobe voltou pra quadra e já foi pra sua posição de costas pra cesta. cesta. E passe pro Luke Walton agora. Muito louca essa jogada, porque ela é desenhada pro Bynum. O Bynum que era pra ficar livre com o bloqueio e o Kobe atraindo a defesa de costas pra cesta dá o passe. O Nuggets fecha aquilo e o Luke Walton, que sempre se deu muito bem jogando com o Kobe, por ser inteligente, ter visão de jogo, conseguiu cortar por trás e ficar livre. Sim, esse é o Luke Walton, que é o atual técnico do Kings. E ele nunca foi um grande jogador pelo Lakers, mas ele era um jogador muito inteligente. Ele entendia exatamente onde deveria estar, ele dominava o esquema de triângulos do Phil Jackson. E ele era um excelente passador. Passava muito bem a bola. De todos os sentidos, de enxergar um bom passe e de executar, de precisão. O problema é que ele não tinha o drible para tornar ele um armador, nem a explosão para atacar a cesta, mas ele conseguia um excelente entrosamento com o Kobe. E com o Shaquille O'Neal também, quando o Shaquille O'Neal ainda estava nesse time. De novo uma dobra no Kobe e uma bola para fora. Né? E o Luke Walton fez o mesmo corte da outra vez, só que dessa vez o Linas Kleiza acompanhou. Para quem estava com saudade do Kleiza. E esse é o George Karl, técnico.
do Nuggets. Mas é um duelo muito interessante, esse Lakers e Nuggets. Não só você tem Kobe e Carmelo, que são gênios ofensivos, mas são dois times grandes, dois times que têm estilos mais ou menos parecidos de jogo. E olha o J.R. Smith driblando geral. E aí dando um passe muito estúpido. Essa é a definição de J.R. Smith. É muito talento e nem ele sabe o que fazer com tanto talento. O giro impressionante do Kobe. E roubou a bola do J.R. Smith. Nossa, como é que ele errou essa bandeja com Steve Blake? Nossa, você escolheu um quarto que o Nuggets vai vencer pra gente assistir? Eu queria valorizar o J.R. Smith. O Kobe tava pedindo a bola desde o começo da jogada, dentro do garrafão, com um posicionamento impecável pra impedir o defensor de empurrar ele pra fora. Eu falei Steve Blake, era o Jordan Farmer, né? Steve Blake foi pro Lakers antes. Mas eles são muito parecidos. Inclusive em estilo de jogo. Acho que eles usavam o mesmo número, deve ser por isso aqui. Foi uma boa jogada do J.R. Smith. Pro Kobe não, pro Kobe foi falta. E não parece agora, mas o Lakers vai tomar conta desse jogo e vai fechar essa série nessa partida. Mas acho que foi o maior desafio do Lakers nessa temporada, porque a final com o Magic, embora tenha sido difícil, o Lakers estava no controle o tempo inteiro e ganhou. Achei que essa foi a série mais complicada e esse o momento mais complicado. Eu achei interessante de mostrar como o Lakers e o Kobe lidaram com esse jogo tão difícil e que parecia fora de controle. E a gente viu ali Nenê trombando no garrafão. E aí, de novo, a ideia do Nuggets é colocar a bola na mão dele nesse momento. E na jogada anterior a gente viu o Kobe fazer, aí ele tá de volta no replay, exatamente o que ele fez na partida anterior. Se a dobra de marcação vem, ele aciona alguém no garrafão. Nesse momento é o Lamar Odom e não o Paul Gasol. Porque o Odom era esse jogador ultra versátil, que podia ficar no perímetro ou perto do aro. Tinha um jogo muito refinado e completo. Inclusive tá aí armando o jogo nesse momento. E aí você viu o Kobe confiando no Farmer, pois é. Mas o Farmer não sabe o que fazer. Nem todo mundo merece confiança. E andou, né? É muito legal quando faz as bobagens, a câmera vai direto pro técnico, né? O editor tá ali só pra isso. E a gente já viu o Kobe mais puto. Embora essa seja uma versão Kobe muito mais amigável com os companheiros de time. E tá aí o LeBron na final do leste, tendo média de 42 pontos por partida. E perdendo. Pois é. Do Orlando Magic. E é 40 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Mas é impressionante quão grande é esse Lakers, né? Quão difícil é fazer um floater perto da cesta contra esse time. Muita gente. E aí Derek Fisher já voltou. E a gente vai ver o Kobe já no triângulozinho tentando receber. Então é difícil. Aí você vê como o Bay não teve dificuldade de pontuar, porque o Nuggets é um time também bem grande. Já é os últimos anos que a gente tem na NBA séries entre dois times gigantescos se trombando. A partir de 2011, 2012 já começa a ficar cada vez mais raro. E aí Carmelo entra de volta pro jogo. Estão perguntando aqui se fica disponível. O Film Room sempre fica disponível. Tudo que é ao vivo no YouTube, quando acaba a transmissão, demora uns minutinhos para eles, não sei como é que chama a palavra lá, codificarem tudo. Isso. E aí fica disponível no canal. Então se seu chefe descobriu que você está assistindo outra coisa, pode parar e ver depois. E os outros Film Rooms que a gente faz a cada 2 meses com os assinantes ficam disponíveis também para quem assina o Bola Presa. E aí o Carmelo fazendo essa jogada clássica que é bola atrás da nuca, passa pro lado e um arremesso. E a combinação Kobe Fisher. Presente em todos os 5 títulos do Kobe. Esse foi um que se manteve na equipe, apesar da idade. E isso a gente já viu, isso é de 2009, a gente já viu que a gente viu no outro jogo de 2010, que é o Kobe marcando a distância, povoando o garrafão, vindo na ajuda para atrapalhar o Carmelo. Olha isso, a defesa perto do ar é muito forte. Então é legal ver esse Kobe que a gente diz hoje que é uma função Draymond Green.
Você marca todo mundo porque você não tá marcando ninguém. Gente, que passe incrível do Kobe de costas na marcação dupla. Mais uma vez pro Gasol, e o Gasol nunca finaliza esse espaço do Kobe, né? Ele sempre passa pra alguém. Porque como o Lakers não tinha tantos arremessadores de longa distância, quando a dobra vem no Kobe, algum outro jogador já tá indo marcar o Gasol. Geralmente é o cara responsável por outro jogador de perímetro, o Fischer, o Ariza, ou no outro jogo o Artist. É o Kobe saindo de um corta-luz dentro do garrafão para ser uma possibilidade de passe pro Gasol. E mais uma andada. Uma defesa muito forte também contra o triângulo. E sabe o que é mais legal? O Lakers tá ganhando. E muito pela defesa. Num jogo feio, difícil de pontuar, com marcação dupla no Kobe o tempo inteiro. E ele girando a bola. E o Kobe confiando nos companheiros, dando o passe certo o tempo inteiro. Para conseguir os arremessos que o time precisa. O Marcel Gomes ao vivo aqui está perguntando se esse J.R. Smith evoluiu quando chegou no Cavs. Se a versão do Cavs era uma versão melhorada. Era uma versão mais simples, né? Você espera o LeBron passar a bola e você arremessa de 3. O J.R. Smith, nessa época do Nuggets, era um jogador que atacava um pouco mais a cesta, que tinha um pouco mais de repertório e até de importância nesse elenco. De liberdade para fazer as coisas. Né? Mas que às vezes fazia muita coisa errada e ia pro banco por longos períodos. Não tem lugar para respirar, né, nesse jogo. E aí quando tudo dá errado, o pick and roll e o handoff do Kobe com o Paul Gasol. Muito difícil. Parece que o Kobe vai ter um arremesso de meia distância, ele não tem. Aí ele passa pro Gasol, parece que o Gasol vai ter uma chance de finalizar, não tem que devolver pro Kobe, que parece fazer uma bandeja, mas ele tá uma porrada. Isso é um handoff, quando você solta a bola pro jogador. Aí o Nenê já tá na foi cobertura. Perfeito. O Nenê sequer deixou que a bola chegasse nas mãos do Gasol. Ele já desviou a bola e o Kobe que teve que pegar a bola viva. O Nenê era muito bom nisso. Ele era um excelente interceptador de passes no começo da carreira. Nossa, ele era muito bom de ler o jogo, assim. Eu lembro, era uma época que o pessoal criticava pivôs que não davam toco. E o Nenê não tinha números altos de toco, ele tinha números altos de roubo. E a gente não sabia muito como entender o que estava acontecendo, né? Por que isso seria uma característica dele? Nenê reclamando de falta, provavelmente. Que não foi. Ninguém nunca cometeu uma falta na história da NBA. Mas eu Kobe com 5 assistências só nesse primeiro tempo. E aí Kenyon Martin, também longe do auge na carreira, mas um dos veteranos que o Nuggets trouxe para melhorar as chances do time. A defesa o Fischer estava marcando o Billups. Ele não deixou a bola sair para um passe para um Kenyon Martin livre. Aí o Gasol chegou na ajuda lá. Não era uma dobra propriamente dita, mas quase. Olha que novinho, cara. Impressionante, né? Confesso que eu não era fã desse uniforme do Nuggets. Né? Esse azul meio brilhante. Um azul bebê com amarelo. Esse você bota do lado do roxo mais bonito da NBA. É humilhante. É que também era uma mudança de imagem pro Nuggets. Eles estavam saindo do uniforme antigo deles. De um time que era muito ruim na época que o Carmelo chegou, né? O Rockets também fez isso quando draftou o Yao Ming. O Cavs fez quando draftou o LeBron. Aliás, o uniforme do Cavs era medonho. Nossa, era o mais feio da NBA. Até virar o Golden Wine com o LeBron. É normal os times quererem mudar de cara quando draftam um jogador muito importante. Demorou pra essa bola chegar no Kobe de costas pra cesta. É o trabalho que dá, né? Mas aí é a posição que ele mais gosta. E a dobra hesitou um pouquinho, ele acertou o arremesso de meia distância. O Nuggets respeitou um pouco mais os jogadores do Lakers no sentido de não congestionar o lado que estava o Kobe, e já foi o bastante para ele pontuar. Porque tudo que o Lakers quer é que o Kobe receba a bola naquele pedacinho. De lá alguma coisa boa vai sair. O Kenyon Martin nessa época já não finalizava enterrando de costas uma bola dessas, mas ele ainda tinha recurso. E é legal ver como o Kobe
nesse jogo ele não é armador, né? Ele não leva a bola para o ataque, ele tá fazendo, se movimentando longe da bola para receber no garrafão e de lá criar. Então aí mais uma assistência para o Ariza, porque dessa vez não deixaram ele com espaço, porque na jogada anterior ele tinha pontuado. Nas vezes em que o Kobe recebeu a bola batendo no meio da quadra, já passou de lado, né? Não é a função dele nesse time, nesse momento. E eu acho muito legal desse jogo inteiro. E eu tinha que escolher um quarto, peguei esse que foi o mais brigado de todos. É que é um jogo incrível, onde ele jogou muito bem e não entra naqueles jogos clássicos de 40 pontos do Kobe, 50, fez tudo. É um que ele tá... Um jogo difícil, feio, onde ninguém tá realmente brilhando, mas onde jogada após jogada ele vai lá e faz a coisa fazendo certa. A coisa certa e fazendo o Lakers conseguir um pouquinho de vantagem em toda a posse de bola. E quem acertou esse arremesso foi o Trevor Ariza, que ainda tá aí firme e forte na NBA. Tá no Blazers agora, foi trocado semana passada. Que nessa época ainda não era um defensor tão de elite quanto ele foi ser conhecido mais pra frente, mas era um bom representador de 3 pontos, né? Ele começou a fazer a fama de defensor aí no Lakers. Ele foi trocado do Magic, né, onde ele foi draftado, e aí no Lakers ele começou a se destacar mais. Nossa, que absurdo esse arremesso. Absurdo. Ele tinha a possibilidade de ter tentado a infiltração pro fundo, mas ele só fingiu a infiltração e arremessou. Isso é uma coisa mais legal de assistir em vídeos de melhores momentos do que de jogo inteiro, que é o Kobe recebendo a bola no mesmo lugar e ver como ele é capaz de usar aquilo de maneiras diferentes. É verdade. Então ele recebe nesse lugar, tem horas que ele infiltra pelo meio, tem horas que ele vai pelo fundo, tem horas que ele só para e arremessa. Aí quando você é defensor, você já viu ele fazer de tudo, você fala, e agora? Que eu paro? Aí ó, o Kobe abriu mão da bola para receber ali no canto. Essas duas bolas que foram com o Carmelo na frente dele, ele não respeitou o Carmelo Anthony. Ele só arremessou. E aí já tá com 15 pontos. Essa era a sensação de assistir o Kobe nessa época. A qualquer momento ele pode explodir. Ele tá ali fazendo a coisa certa, e a coisa certa é girar a bola, girar a bola, girar a bola. De repente ele dá 3 arremessos consecutivos e converte todos. Era incrível isso. Esse é um quarto pra quem tá acompanhando a NBA só dos últimos anos pra cá. Esse foi um quarto meio Kawhi Leonard. É isso, faz muito sentido. Faz suas coisas, vou me posicionar aqui, quando eu estiver bem posicionado, aí vocês tocam a bola. Aí quando eu receber, eu faço a coisa certa. É porque houve uma de época... repente é 4 bolas seguidas. E aí o jogo acabou. Ele tá com 15 pontos, o Lakers abriu 10, o Nuggets faz uma cesta a 7 minutos. E tem mais. O espaço que o Kobe acabou gerando, simplesmente porque passou por um corta-luz na linha de lance livre. E aí, pela primeira vez no jogo, o Gasol teve espaço para respirar no garrafão e enterrou uma bola. Você volta alguns anos antes, o Kobe estaria tentando todos esses arremessos. E agora ele tenta os arremessos que fazem sentido ali naquele momento. Parece que funciona mais em momentos concentrados. É uma outra abordagem do jogo. Esse é um dos meus jogos preferidos de todos esses 3 anos do Lakers, que foi 3 finais seguidos, porque era um jogo muito difícil, fora de casa, contra um time que incomodava no sentido de tirar o Lakers do que o Lakers gostava de fazer. E foi um jogo onde todo mundo, não só o Kobe, mas o time inteiro entrou com muita frieza. Então, de cometer poucos erros ao longo do jogo, de poder, bem de pouquinho em pouquinho, minar o que o Nuggets fez ao longo dos 5 jogos anteriores. Foi desmanchando. Foi bem uma atuação de time campeão, que consegue chegar num momento crítico de uma fase importante dos playoffs e conseguir executar um plano de jogo com tranquilidade. E passando a bola, comendo pelas beiradas, agindo de maneira cirúrgica, o Kobe vai acabar esse jogo com 35 pontos e 10 assistências. E aí ele ataca o Carmelo de novo. Foi. Nossa. Com o Chris Anderson em cima dele, que é um dos jogadores mais atléticos da NBA dessa época. Se tinha alguém que conseguia pular, era o Chris Anderson. E um toco do Kobe pra fechar o quarto na cara do Carmelo. Uau! Lembra que o Lakers estava perdendo no comecinho, acabou o quarto ganhando por 13 pontos. E aí no terceiro período abriu 20 e matou a série.
É uma das melhores temporadas da carreira do Carmelo. O Carmelo era espetacular. O Kobe não respeita ele na defesa e dá um toco quando ele tá no ataque. E como ele não muda a mecânica com o Chris Anderson vindo na cara dele. Como é que não assusta? Como é que não tenta ajustar a trajetória? Muito legal. Acho que esse eu botei no finalzinho, um VTzinho que a transmissão colocou ilustrando. Então, daqui a pouco começa o nosso terceiro período. A imagem é um pouco pior do terceiro período porque é um jogo mais velho. Já peço desculpas. O pessoal tá assistindo esse jogo com aquele ESPN HD lá em cima. Cadê o HD? Mas ó. Olha, esse arremesso foi absurdo. E foi aí que ele esquentou. Isso aí foi o de 3 logo depois. E tá aí também Jeff Van Gundy mais novo, Mark Jackson mais novo. A gente vai ver mais pra frente o Mark Jackson mais novo ainda em quadra. Na final de 2000. Mas o que daqui a pouco eles vão mostrar 2 jogadas aí do Kobe pra destacar o primeiro tempo dele. Por isso que eu não picotei. Isso aí aquela jogada que a gente mostrou de como a dobra chegou do Chris Anderson, ele achou o Lamar Odom. E aqui ele achando o Luke Walton, quando ele vai pelas costas da defesa e ninguém acompanha ele. Porque tem um jogador na dobra, o Kleiza. E o Kobe enxerga. Ele pega fogo no fim do quarto, mas só depois de distribuir muitos passes. Esse foi no primeiro quarto, por isso que a gente não assistiu. Um passe que ele deu pro Ariza. E aí também no primeiro quarto, um jumperzinho bem Kobe. O André Luiz está perguntando se o Cavs do LeBron tinha chances contra o Lakers do Kobe nas finais de 2009, se ele tivesse chegado lá. Tinha chance, era um time bem bom, mas eu acho que o Lakers era um pouco favorito. Acho que o segundo quarto que a gente assistiu agora foram 11 pontos em 9 minutos e 4 assistências. Impressionante. O Cavs tinha chance, mas a gente viu na série contra o Orlando Magic que também tinha muitos problemas do Cavs. Provavelmente o Lakers ia conseguir explorar e eu acho que o Lakers é o favorito. Eu acho que o Cavs ia se sair, inclusive, melhor do que o Magic saiu. O Magic estava bastante... O Magic é um time que jogou bem e perdeu tudo na final. Eles não tinham o que a gente falou agora há pouco, de chegar num jogo importante e executar as coisas certinhas. Eles erraram muito, erraram bolas importantes. Bom, vamos agora para o terceiro quarto de outro jogo. Isso, temporada 2005-2006, isso é em dezembro de 2005, por isso que essa imagem aí com neblina na frente, parece. Por isso que foi o Monet que pintou. Mas é um jogo histórico do Kobe, que é quando ele marcou 62 pontos. Isso foi o Smash Parker roubando a bola? Eu acho que é o Smash Parker, acho que essa sombra é o Smash Parker. Isso, ele mesmo. Era a única coisa que ele sabia fazer. Ele roubava a bola e corria pra frente. Esse é um daqueles times terríveis do Lakers. Então, 2005-2006 foi o ano que o Lakers foi para os playoffs, classificado em 7º. Ali é o Chris Min, de pivô. A gente tá falando da fase limbo entre o Lakers campeão com Kobe, Shaquille O'Neal e o Lakers campeão com Kobe, Paul Gasol e Bynum. E essa é uma época em que o Kobe queria assumir a equipe sozinho, mas o elenco era catastrófico. O Smash Parker batendo lance livre e no rebote o Brian Cook e o Chris Min. O Smash Parker é um jogador que sequer foi draftado, né? Tipo, eles trouxeram para compor esse elenco. Ele tinha uma média de 50% de aproveitamento de lance livre. Era uma coisa absurda. O Phil Jackson elogia bastante ele no livro dele, de quanto ele era talentoso. Mas o quanto ele não conseguiu lidar com a NBA, com a pressão, e de que quando ele começava a jogar mal, ia ladeira abaixo. Então esse jogo é famoso porque o Kobe fez 62 pontos e em só 3 quartos. Então esse é o terceiro quarto, quando acabar o período o Kobe não pisa mais em quadra, porque ele já vai ter 62 pontos e o Lakers já vai estar vencendo o Dallas por mais de 30 pontos. E mais legal, o Kobe vai acabar esse quarto com 62 pontos e o Dallas vai acabar com 60. Nossa, impressionante. Então, e na época rendeu uma discussão grande porque o Phil Jackson tirou ele do jogo, mas depois ofereceu a chance, tipo, você quer entrar de novo? E o Kobe falou, né, deixa. Já era. E aí já tá o Kobe atacando loucamente, porque a gente vai ver muito lance livre. Se você é fã do Harden, aproveita, porque... A gente tá falando do Mavericks, do Nowitzki, que nessa época, em particular, era muito atacado por não ser um bom defensor e por ser um jogador que não tinha muito poder físico.
E aí eles trouxeram o Eric Dampier para ser o pivô deles. E o Dampier vinha de uma temporada muito boa pelo Warriors, e quando chegou no Mavericks, parecia outro jogador. Era desinteressado, chegava atrasado em todas as movimentações defensivas, não parecia que tinha aquele poder físico que a gente tinha visto antes. Então é um time que você quer atacar o garrafão. Mas é bom lembrar que a temporada 2005-2006, você lembra o que aconteceu na final de 2006? O Mavs estava lá presente. Esse foi o time que ganhou o Oeste nessa temporada. Não foi... Que às vezes a gente lembra, né? 81 pontos contra o Raptors. O Raptors não era ruim? Era. Mas o Raptors jogou contra todo mundo também. Ninguém fez 81 pontos. Faz muito sentido. Não, esse Mavericks é muito bom. Mas é um timaço esse time do Mavericks. Foi pra final, foi muito perto de ganhar o título. Se o Dwayne Wade não tivesse enlouquecido, provavelmente teria sido campeão. E o Lakers, o Kobe em especial, acabou com o Dallas nesse jogo. Rolou um spoilerzinho ali, porque quando o Kobe fez o primeiro lance livre, mostrou que ele foi para 33 pontos. Então ele começou esse quarto com 32, ele vai acabar esse quarto com 62. Nossa, que absurdo. E então, eu tô continuando o que eu estava falando, a polêmica era que muita gente achava que o Kobe tinha que ter ficado em quadra para tentar chegar em 70 pontos, 75, 80. Era uma noite que, tipo, você não está errando. Quando você vai ter a chance de fazer isso depois? Um mês depois ele fez 81 pontos. Quando o jogador está em grande fase, ele encontra lugares para fazer isso acontecer, né? Um mês depois foi o jogo de 81, que foi necessário, né? Porque até o terceiro quarto, metade do terceiro quarto, o Lakers estava perdendo para o Raptors. Então estava precisando de toda a cesta do Kobe naquele dia. Nossa, e é isso. Um toco em cima. O Kobe não vai parar, ele vai correr, ele vai atacar, ele vai fazer alguma coisa. E tomou falta. E o Nowitzki vai tomar uma falta técnica, porque ele ficou putaço. Então, é o único calcanhar de Aquiles desse time é que eles têm dificuldade de ser físicos embaixo da cesta. E o Nowitzki está se esforçando o máximo, tomou uma pancada e ainda ele marca uma falta. Ele tomou aí... Depois o Kobe abriu a asa. E foi assim que o Dwayne Wade ganhou a final do Dallas. Atacando a cesta em toda a santa posse de bola, sei lá como ele achou fôlego para isso. Era isso. Então os jogadores que tinham muito recurso atacando a cesta tinham as melhores chances de vencer o Mavs. Eu estava ouvindo hoje o podcast do Zach Lowe, que eu comentei agora há pouco, e eles estavam conversando sobre a influência do Kobe em diferentes gerações, e ele disse que ele conversou com o Nowitzki sobre o Kobe um tempo atrás, e ele estava esperando que o Nowitzki não fosse tão fã do Kobe, porque eles não têm nada a ver. Nada, absolutamente nada. De personalidade e tudo mais. E o Nowitzki falou, isso foi tempos atrás, foi na época da aposentadoria do Kobe, não foi na emoção, na comoção da tragédia. Falou que o Kobe é o cara que definiu a geração dele e que é o cara que ele ficava acordado até 1h da manhã assistindo o jogo. Impressionante. E aí o Zach Lowe falou que ele perguntou isso pro Nowitzki, esperando que a resposta fosse o Duncan. Um jogador muito mais parecido em termos de personalidade, de estilo de jogo. E que ele enfrentou mano a mano. Ele marcava o Duncan. Faz sentido. E que ele falou, não, o Kobe era o cara que eu não conseguia parar de assistir, que eu ficava acordado até tarde para ver os jogos, quando eles eram adversários. A gente não entende, porque não é racional. Mas tem alguns jogadores que são simplesmente... Você não tira o olho. Né? Eles são encantadores, você não quer parar de assistir. E o Kobe era um desses jogadores que teve impacto com todo mundo. Torcedores do Lakers, torcedores de times rivais, adversários mesmo na NBA. Que é uma coisa que, por exemplo, é muito mais polêmica com o James Harden. Tem gente que não... Tem gente que não suporta. Não consegue assistir, mas ele está fazendo 60 pontos. E de uma maneira inteligente, de uma maneira que faz sentido, de uma maneira que entende as regras, mas as pessoas não acham isso plástico, não acham isso interessante, acham monótono. O Kobe era o oposto disso, né? Mesmo que nesse momento da carreira, ele não tivesse mais enterrando. Ele tá jogando de costas para a cesta e mesmo assim tudo é lindo, né? E você varia jogador para jogador. Você pega o Curry e o pessoal não consegue tirar o olho do Curry. O LeBron, no começo de carreira, o pessoal implicava um pouco o LeBron, porque ele era muito físico, não era tão plástico. Aí quando ele foi desenvolvendo ainda mais os passes dele, especialmente, aí o pessoal se rendeu ao LeBron. E o Kobe está sendo marcado pelo Josh Howard, que era um bom defensor. Aliás, o Josh Howard era um jogador extremamente promissor.
E que questões fora da quadra foram minando o espaço dele na NBA, Ele chegou na NBA como um cara, acho que foi a escolha 28 do draft, sei lá, uma coisa assim. Brilhou muito rápido, virou protagonista no Dallas ao lado do Nowitzki. É um desses jogadores que o pessoal chama de two-way player, né? Defendia bem, atacava bem. Acho que ele disputou um All-Star Game até na carreira dele, mas quando sumiu foi também assim, de uma hora para outra. Meteórico. Sumiço meteórico. E aí, o Eric Dampier com 4 faltas. Era para ser o grande pivô do Mavericks, não consegue ficar em quadro. A história famosa é que o Dallas deixou o Steve Nash ir pro Suns, porque o Suns ofereceu muito dinheiro. O Mavericks não queria pagar aquilo porque eles queriam investir num pivô, o Eric Dampier. Pois é. E aí o Nash ganhou 2 títulos de MVP seguidos. E aí tá os troféus. E o Kobe tá tornando esse Lakers relevante com o pivô dele sendo o Chris Min. Meu Deus do céu. Que é um dos piores pivôs que já pisou em Los Angeles. É que eu acho que ele não tá jogando nessa partida em especial, mas o Kwame Brown já tinha chegado no Lakers. Então o Kwame Brown também era o pivô, mas acho que ele devia estar machucado. Que legal, o Lamar Odom trazendo a bola e o Kobe não tira o pé de dentro do garrafão. E alimentando o Chris Min, que não é o Paul Gasol, mas deu certo. O Chris Min não é... Porque o primeiro ano pós-Shaq também era pós-Phil Jackson, né? Porque ele saiu. Mas logo depois ele voltou. Então aí a gente já tá vendo o triângulo. Dá pra ver com o Kobe dentro do garrafão, dá pra ver que é o triângulo. Só que com um elenco bem pior. Não é Pippen, não é Jordan, não é Shaq, não é Gasol, não é Bynum. E não é só o elenco pior, não significa só que são jogadores que fazem menos com o triângulo, porque tem menos repertório, menos talento. Tem jogadores que nem sempre entendem tão bem o triângulo, né? São jogadores que têm menos entendimento do jogo. Esse já é o Kobe, ao contrário dos outros jogos, mais ativo no defensor dele. É um Kobe camisa 8. É a primeira versão dele, mais atlética e na fase de transição. Né? E ele tem que marcar o Josh Howard. O Josh Howard? Porque o Josh Howard ataca a cesta e pontua se você deixar. Né? Ele tem que estar mais próximo mesmo. E o coitado do Lakers não tem outro defensor disponível. E é esse arremesso mais Kobe. Uau. Impossível. Indefensável, né? Não, ele vai pra linha de fundo. Ainda faz um fade away, meio que caindo pro lado. Você espera não cair, e se cair, aplaude. Tocaço do Lamar Odom. Lamar Odom era meu jogador favorito nessa época, tirando o Kobe, obviamente. Ele era um jogador muito esquisito pro tempo dele, né? A gente não estava acostumado a ver jogadores do tamanho do Lamar Odom batendo bola, arremessando. O Bruno Portela quer saber como é que funciona esse sistema de triângulos, que a gente está falando bastante. E a gente precisaria de muitos podcasts especiais para dissecar, mas dá para dar uma resumidinha. Tem alguns princípios básicos, mas basicamente são movimentações que você faz em quadra. E dentro dessas movimentações você lê o que como a defesa reage a elas, e aí você toma uma decisão. E ela chama triângulos porque ela começa com triângulos. Então, geralmente já tem um jogador... Aí foi uma falta dura na orelha do Kobe que rendeu Esse é o Marquise Daniels. Ou é o próprio Josh Howard. Um é camisa 5, outro é camisa 6. É muito... E aí o DJ Mbenga, que depois foi campeão com o próprio Lakers. Aí o Josh Howard mesmo. E deram uma antiesportiva. Né? Falta flagrante. Isso. Então começa com um triângulo no garrafão. O cara faz a ponta do triângulo, geralmente na parte de cima, um pouquinho mais baixo do garrafão. Aí tem um cara meio que na diagonal dele e outro na zona morta. Uhum. E aí do outro lado da quadra ficam os outros 2 jogadores que podem fazer um jogo em dupla, um pick and roll, se a bola chega lá. E do jeito que os jogadores se movimentam dentro de quadra, normalmente sempre tem um triângulo sendo feito. E a parte legal é que o triângulo pode ser explorado de várias formas. Então você toca para o cara que está no garrafão. E ele pode simplesmente virar e arremessar. Ou o cara que está na uma das pontas do triângulo passa por ele e tem um handoff. Ele pode não fazer o handoff, deixa só o cara passar. E aí o outro cara do outro lado do triângulo passa, de repente vira uma jogada de isolação mano a mano. Então você começa com esse triângulo e milhares de coisas podem acontecer. Só que essas milhares de coisas dependem de jogadores que saibam ler o jogo, saibam ler a defesa adversária, saibam quais são as possibilidades. É um esquema muito mais
que exige muito mais dos jogadores do que simplesmente obedecer uma movimentação pré-determinada, né? Tipo, a movimentação é pré-determinada. O que você faz Agora, a partir o que você disso... faz a partir disso é de ler imediatamente como a defesa reagiu àquilo. Isso que é o difícil, especialmente para jogador mais novo. Então você vê o Chris Min fazendo a ponta do triângulo, os 2 jogadores na ponta e o Kobe só arremessou porque ele é o Kobe. E a gente viu o Avery Johnson, que era o técnico do Mavericks na época, ser expulso. Que ele foi o responsável por fazer um Mavis que era uma piada defensivamente se tornar uma das melhores defesas da NBA. Porque o Mavericks era o time do Don Nelson, era um time de correria e ataque incrível e uma defesa patética. E aí o Avery Johnson conseguiu unir as duas coisas. Por isso que esse time é tão bom. A ideia era, tipo, a gente é tão bom no ataque, se a gente for razoável na defesa, a gente pode ir muito longe. Realmente foi, né? Foi até a final. E o jogo tá físico aí. Não é playoff não, gente. É tipo dezembro. O Nowitzki tomou a pancada do Kobe, tá com gelo na cara, e agora o Kobe tomou... Na orelha do Josh Howard, e agora os Mush Parker deu uma no Jason Terry. É um jogo em dezembro, tá voltando o Nowitzki. É isso? É dezembro, não tá nem na metade da temporada regular ainda. E a galera já tá dando sarrafo um no outro. O Nowitzki não se conforma com a pancada que ele tomou. É que ao mesmo tempo pareceu sem querer, mas é um movimento muito desnecessário, né? É aquele movimento que os jogadores fazem para falar tomei falta, e abre a asa e acaba acertando alguém. Não pareceu que ele mirou na cara do Nowitzki. Mas ele poderia não ter aberto os braços. Exatamente. Aí o Kobe levando a bola, mas ele nunca fica com a bola. É o Odom ali. O Odom. Que o Monet o Kobe tá com o pé no garrafão do outro lado, né? E aí o Keith Van Horn. O pessoal chamava ele de Tim-Tim, porque ele tinha o topetinho. Ele tinha o topetinho. E usava meias muito altas. Muito lance livre nesse jogo. Um jogo muito físico. Eu tava separando os arquivos e ficou o maior arquivo. O maior quarto que a gente vai assistir é esse terceiro, porque são muitos lances livres, mas o Kobe fez 30 pontos nesse quarto. Pra quem chegou agora e não sabe o que está acontecendo, nós estamos acompanhando 5 quartos diferentes, de momentos diferentes da carreira do Kobe, para relembrar. A gente já viu o primeiro quarto, o primeiro e o segundo quarto, que foram os playoffs de 2010 e 2009. Agora o terceiro período é esse jogo de 2005 e 2006. Tem o quarto período da final olímpica de 2008. Que vai ser o próximo. E um bônus que é a prorrogação do jogo 4 da final do ano 2000. Boa. Que é o Kobe mais novinho. É o Frobe, que a gente chama, que é o Kobe com o afro dele na cabeça. E essa bola viva aí. Esse é o lance para eu lembrar que eu não separei as 5 melhores atuações do Kobe, nem os 5 melhores jogos. Não é sobre isso, né? São jogos emblemáticos para a gente entender. São 5 momentos diferentes, 5 tipos de atuação diferentes. Aí é um Kobe que a gente vê que ele não participa tanto da criação das jogadas, que ele é muito mais finalizador. É outro jogador se comparado ao que a gente viu praticamente 3 anos depois, que é o segundo quarto contra o Nuggets. O Kobe teve, como a gente comentou aqui, a gente está falando do limbo entre 2 Lakers campeões. Então é um momento de descoberta para o Kobe. De que tipo de jogador ele quer ser, como é que ele é capaz de levar um elenco tão ruim rumo a um título. E aí uma bola de 3 dele da zona morta, que sempre foi a pior bola de 3 dele. Especialmente desse lado. Né? Mas nesse dia em especial... tudo vai cair, né? Não... E ele errou 2 lances livres que a gente já viu até agora. Podia ter acabado com 64. Tô decepcionado com você. Mas o que eu mais gosto é quando ele começa... Quando ele vai pro ataque batendo bola, tem nem o que questionar. Ele vai pra cesta. Tipo, é o quarto inteiro isso. As bolas que o Lamar Odom leva pro ataque, você vê o Lakers rodando o triângulo. As bolas que o Kobe leva, acabou. Ele só finaliza. E é assim que ele vai bater um monte de lance livre. E ele bateu vários lances livres e nesse foi uma falta de ataque. Então faz parte, né? Jogadores muito agressivos, em geral, vão cometer turnovers, vão perder a bola e, no fim da conta, faz sentido. Se no fim do terceiro quarto tem mais pontos, você individualmente, que o outro time, uma falta de ataque está mais que perdoada. E o Kobe sempre foi muito cheio de controlar a narrativa da carreira dele, ou de tentar, pelo menos.
Então, quando você vê o Kobe camisa 8, você já sabe que é para esperar um jogador mais imaturo, mais impulsivo. Quando ele muda para o 24, ele está tentando falar para ele mesmo e para o resto do mundo que é uma segunda etapa da carreira dele. Então, quando você vê o Kobe K8 igual nesse jogo, pode ter certeza que ele vai baixar a cabeça, ir para cima e não vai ser simpático com ninguém. Cria um signo muito fácil da gente reconhecer qual é a mentalidade dele em quadra, né? O Júlio Zingari pergunta o que a gente acha da diferença de arbitragem dessa época para a NBA atual. Porque ele acha que hoje tem muito mais falta esquisita que antes não existia. A gente está vendo aí como marca-se muita falta nessa época para essas trombadas. O que não existia nesse período que a gente está vendo é o que a gente chama de hand check, que é quando os jogadores no perímetro tocam os outros adversários para saber onde eles estão ou para manter eles na frente deles. E isso hoje em dia a NBA considera uma falta e não era antigamente. Nessa época já era. O hand check já estava em vigor? Já estava. Já não eram faltas. O que a gente vê menos aí é... acho que uma preocupação menor dos juízes em deixar o jogo menos violento, assim. Então eles marcam, eles deram a falta flagrante lá e teve o lance livre, não foi pro replay e tudo mais. Meio que faz parte do jogo, embora a NBA não quisesse que fizesse mais. E aos poucos a NBA alcança isso. Mas ainda eram os árbitros que apitavam nos anos 90, é uma mudança lenta. Mas hoje a gente vê que não passa tanta coisa física igual passava aí. É mudança de regra, é mudança de direção para os árbitros, mas é também mudança da imagem que a NBA tem e queria ter, né? Depois, na prorrogação, a gente vai ver a final da temporada 99-2000. Aí sim, aí já é uma outra NBA com outras regras mesmo. A NBA libera a defesa por zona, por exemplo, na temporada 2001-2002. Então aquela final já é em outra regra, que não podia fazer defesa por zona, mas a gente vai assistir a prorrogação e vai ver que todo mundo disfarçava alguma coisinha. Todo mundo tentava, né? E você viu o Nowitzki indo pra enterrada? É incrível. E que nada entrou pro Dallas nesse jogo. Foi um jogo muito ruim pro Mavs. Quem acompanhou o Nowitzki no fim de carreira viu ele nem pulando. É engraçado ver ele. Esse corte do Kobe. Nossa, impressionante. É que o medo de que ele infiltre na linha de fundo é tão grande que você acaba caindo nisso. Ele já tá com 46 pontos. Agora ele vai desembestar. Essa primeira metade do terceiro período, ele ainda estava de pouco em pouco. Agora ele já era. Agora ele está irracional. Vai arremessar tudo que ele pegar. Lembrando que a bola de 3 pontos nunca foi um dos grandes fortes, nunca foi um especialista, e está aí arremessando bola de 3 pontos em transição. Então, isso é uma coisa muito legal do Kobe. Que eu pensei em separar até essa partida, mas eram meio esparsas as bolas. O Kobe foi, durante muitos e muitos anos, o recordista da NBA de mais bolas de 3 num jogo. Num jogo contra o falecido Seattle Supersonics, ele fez 12 bolas de 3. Uau. Contra o Ray Allen, essa era a ironia da coisa. Que é um especialista, né? Mas era isso, ele pegava fogo e começava a arremessar. Olha, que animal, contornando o Nowitzki. O comentarista fala nessa hora, que não dá para ouvir, mas que ele fala, eu sabia que ele ia passar no meio dos dois, mas não sabia como. e é exatamente o que ele faz. Provavelmente nem o Kobe sabia como, né? A capacidade de improviso dele era impressionante. E aí o Kobe começou a meter bola de 3 contra o Sonics, e foi pum, 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 e foi 12. E aí foi o quê? Alguns poucos anos atrás que o Curry quebrou o recorde e fez 13, e o Klay Thompson. E foi isso, mas até hoje tá nisso. Então, os times não eram orientados a arremessar 3 pontos, você não tinha desenhos táticos para isso, mas se o Kobe esquentava, ele ia arremessar essas 12 bolas e ia converter. Né? E ele acerta uma, fica confiante, já 2, 3, e naquele jogo contra o Sonics meteu 12. É que acho que no segundo período ele fez 5. Eu pensei em pegar aquele segundo período. Mas o legal é ele passando no meio dos dois. Aí na posse seguinte ele foi e tomou falta, porque ninguém ia fazer ele parar de atacar a cesta. É muito legal ele acabando de costas pro Nowitzki. Né? Ele não precisa, mas ele cria mais proteção para ele assim.
E foi isso assim ao longo da carreira, de você olhar o aproveitamento de 3 do Kobe e não ser grande coisa, mas ter jogos específicos onde ele desembesta. É. O Júlio Zingara quer saber esse jogo de 2005? É a temporada 2005-2006. Em então... dezembro de 2005. Isso. E o Lakers indo dobrar a marcação na quadra de defesa. Para um time que tá pedindo tempo, né? É. E o jogo aí praticamente já tinha acabado. É que nessa época não tinha placar na quadra o tempo inteiro, na tela o tempo inteiro, é meio angustiante. Tem que esperar os intervalos para ver quanto tá o jogo. Me lembra futebol. Anos 90. Que também não falava? Aparecia, a cada 5 minutos, 10 minutos, aparecia o placar na tela e apagava e ficava a tela do jogo. Porque acho que as pessoas não estavam ainda muito acostumadas com a ideia de ter uma coisa aparecendo ali o tempo inteiro que não estaria no mundo real, né? Aí eu lembro que, o Corinthians estava jogando e eu chegava em casa, que a gente estava na rua, e ligava a TV. E você não sabe quando tá ganhando, Aí eu ficava tentando entender pelo tom do narrador. Olha só. Ou pela torcida gritando quem estava na frente, até que de repente pulava na tela. Não, hoje eu tenho até algumas transmissões gringas que colocam o relógio de 24 segundos encaixado dentro da linha de lance livre. Nem precisa. Nem precisa, né? Mas aí a gente está muito acostumado a ver CGs na sua cara. Sujeira na tela. É isso. Esse é o Devin Harris, novinho. Que jogava no Dallas em 2006. Se não me engano, o Devin Harris jogava no Dallas em 1955. E em 2030 ele vai estar jogando no Mavs. Mas não sei, preciso confirmar depois essas informações. E o Kobe, sem pensar. Ele viu que era Nowitzki e aí só arremessou, né? Isso aí só vai arremessar, até o fim do quarto. Uma das experiências mais legais de acompanhar. É saber que o Kobe vai fazer isso, Kobe né? insano. E esses jogos é aquele que a gente sabe que o Kobe vai arremessar tudo, o adversário sabe que o Kobe vai arremessar tudo, e aí ele faz 62 pontos, 3 quartos, você não consegue evitar. Olha que esforço pra bola chegar no Kobe, eventualmente. Foi quase mandada ali. Tudo estourado a jogada. Mas o Lakers não quis passar pro Kobe. Pois é, teve muitas oportunidades. Deixa a gente brincar um pouco. Esse não era o elenco do Lakers mais unido e motivado. E muito longe de ser a versão líder do Kobe. É, então. Era um Kobe muito frustrado com os companheiros. Tem vários vídeos que dá pra ver o Kobe muito revoltado com o Smash Parker e com os erros que ele comete em quadra. Muito bonito. É legal como ele vai com tanta violência pra cima da cesta e de repente ele para e dá um floater que você tem que fazer com a pontinha dos dedos. Ele gira e faz uma coisa muito sutil, né? É muita velocidade, intensidade que de repente vira um floaterzinho. Falta só colocar uma florzinha ali no bico do ar. É sempre impressionante o controle de marcha dele, né? Como ele muda a intensidade dos movimentos e da corrida. Mas a bola de 3. Se ele tivesse feito as bolas de 3 que ele tentou, ele teria feito 80 pontos. Ele tinha pontos. feito 80 pontos nesse dia. Então a gente já pode contar aí umas 2 bolas de 3 sem marcação e 2 lances livres que ele errou. Então se ele fez 30 pontos nesse quarto, poderiam ter sido quase 40. Gente, que impressionante. E roubo de bola já era. Nowitzki na frente dele vai... No meio de 3. Se Deus quiser. E roubar, não deram a falta. Dá pra ver uma coisa que a gente lida muito de fundo. A gente, querendo essa grande eficiência, às vezes esquece que compensa. A defesa do Mavs está completamente em pânico. Os jogadores saíram com excesso de faltas. Tem uma coisa Russell Westbrook envolvida. Sim. Que você não quer ver um cara muito agressivo porque ele faz um monte de coisas erradas e a gente não percebe como compensa. Como foi um pesadelo durante tantos anos enfrentar o Thunder. Porque se você pisca com o Westbrook, ele está enterrando a sua cabeça. E tem gente que tenta diminuir o Kobe porque ele arremessava demais e ele não tinha altíssimo aproveitamento. Então ele arremessava demais e isso causava alguma coisa que era positiva para o time. Não é necessariamente só os pontos. Né? E
E que o ideal é você conseguir mesclar tudo isso. E foi o que a gente viu nos outros quartos, que é ele mesclando o lado agressivo, escolhendo melhor quando ser esse psicopata e quando ser um cara mais... Deixa eu envolver todo mundo. Mas a gente viu uma coisa completamente absurda. Foi o Kobe tentando receber uma saída de fundo bola. Que marcação dupla. Olha quanta marcação! Ele tá todo mundo tão desesperado que você acaba cometendo uma falta no Kobe que é completamente estúpida. É. Isso compensa o fato de que ele errou 2 arremessos antes. A defesa do Memphis está completamente louca. Lembrando que é uma das melhores defesas da NBA da época por ação do Avery Johnson. E hoje tem um pouco disso que você falou do pavor da defesa, não tanto pela intensidade assim de atacar loucamente, mas o Harden também. Que o Harden fica arremessando e a defesa de repente fala, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? E aí você vê as defesas da NBA saindo do que elas costumam fazer, só porque o Harden vai arremessar 100 bolas de 3 se você deixar. E você começa a ficar apavorado quando ele acerta 3, 4 em sequência. Muita gente acha que os lances livres que são cobrados são absurdos, mas quando a defesa tá tão enlouquecida porque você sabe que vai fazer alguma coisa muito louca, olha isso. O Kobe tá te costurando, o Kobe tá indo pra cesta de uma maneira tão absurda que você acaba cometendo uma falta. Então não é que o juiz está inventando alguma coisa, não é que o Kobe é privilegiado ou que o Harden é protegido. É porque atacar a cesta com esse tipo de intensidade causa coisas na defesa adversária. Você viu que o Dallas tentou segurar o Kobe no meio da quadra. Ele só driblou pro lado e falou, não, eu vou pra frente agora só. Só vou desviar de você. O Kobe era muito atlético, mas acho que a coisa mais impressionante no corpo dele é o jogo de pernas. Sim. Não é? Disparado. É como ele costura, é como ele vai e volta, como ele muda de marcha. 20 de 23 lances livres no jogo e estamos no terceiro quarto. Tem gente aqui no ao vivo com aflição de quão truncado é o jogo. Esse jogo não é bonito, não. Mas é um jeito de ver essa versão doentia do Kobe. Yeah. E num dos dias que deu mais resultado, né? O Lakers destroçou um dos melhores times da NBA, atropelou, ganhou, o Kobe fez 62 pontos em 3 quartos. Acho que nessa temporada acho que o Mavis é o grande favorito da NBA, né? Eu não sei se... Acho que nessa temporada nem eles foram construindo esse favoritismo, acho que ao longo do ano. Acho que o favorito era o Spurs ainda. O Spurs era o atual campeão. Não, faz sentido. Tanto que o grande momento do Dallas nessa temporada foi ganhar aquele jogo 7 em San Antonio nos playoffs. Foi aí quando todo mundo acordou e falou, acho que o Mavis tem chance. O Mavis era o time ainda que... é o time que sempre perde pro Spurs, sempre perde para um time mais assim. Se você passar do Spurs, a gente respeita. E o Spurs acabou a temporada regular na frente, era o atual campeão, e no jogo 7 em San Antonio o Dallas ganhou. Aí foi... Será que o Miami segura eles? E seguraram. E o Lakers já estava na frente do placar por quase 30 pontos. E o Kobe ainda tá atacando nesse nível e o time acabou de fazer um 19-8. Nossa senhora. E a torcida ao delírio, porque mais uma cesta do Kobe com falta. Então vai ter um lance livre mais uma vez. O 24º. Para homenagear um número que ele nem usava ainda. A gente viu o impacto psicológico que o Kobe causa nos adversários, né? O Mavis está completamente desestruturado. Eles perderam o controle do jogo. Né? Que esse era um dos desafios que o Avery Johnson tinha para corrigir no Dallas também, que era um time que se perdia muito nos playoffs dos anos anteriores. A gente culpava muito a parte tática, mas isso era também de comportamento, né? E não corrigiu tanto assim, né? Porque naquela série contra o Miami Heat... Eles ainda desmancharam. Né? Quando eles viram que não conseguiam parar o Dwayne Wade, que estavam marcando muita falta no Wade, eles pararam de jogar do jeito que estava dando certo. E era isso, o Wade faltava só fazer esses 62 pontos e cobrar 30 lances livres também. Era um Dallas que... Você não queria tirar o mérito do adversário, mas que muitas vezes parecia que perdia para eles mesmos. E o Kobe, nesse jogo, ele fez isso. Ele fez o Dallas entrar em pânico. Uau. E aí a bola de 3 finalmente caiu. Aí a torcida já está de pé. É o caos absoluto. E aí é quando ele faz o 62º ponto dele. Maravilhoso. E na transmissão é muito legal, porque ele faz o arremesso anterior. É o máximo da carreira. E o comentarista fala...
Tipo, pô, tá 59 pro Kobe, 60 pro Dallas, tá fraco ainda. E aí o Kobe mete a bola de 3 e fala, tá bom, passei. O Kobe tem mais pontos do que o Mavs inteiro. E agora não volta mais. E aí ele ganha a toalhinha, não volta mais pra quadra. O quarto período é só os reservas dos dois lados jogando, porque acabou. Não, parabéns pela curadoria, porque é muito legal ver esse Kobe jogando depois que a gente viu o Kobe de 2010, que é outra abordagem completamente diferente. É 35 pontos, mas é 35 pontos com 10 assistências, um controle total do jogo de uma maneira muito mais secundária, né? Estamos no quarto período agora de Estados Unidos e Espanha, final da Olimpíada de 2008, em Pequim. Começou. Voltamos, pessoal. O streaming caiu por causa da FIBA. A FIBA derrubou o nosso streaming porque a gente não pode mostrar a Olimpíada, pelo jeito. Então, pulamos o quarto período. Agora a gente vai ver a prorrogação. Lakers e Pacers, final do ano 2000. Esse lance que vocês acabaram de ver é o último arremesso do Pacers no tempo normal. Que eles tinham o Reggie Miller no time, mas deram a bola para o Travis Best, que era o armador reserva deles. E não rolou. E aí o Lakers vai ter 2 segundos, eles vão mandar a bola para o Shaquille O'Neal, também não vai dar em nada. E aí a gente vai para a prorrogação. Pulamos então o quarto período, porque a FIBA não deixou a gente assistir, ficou esse buraco. Não sei como vão ficar os vídeos no YouTube, se vai misturar tudo, mas se der errado a gente junta tudo numa coisa só depois e apaga esses. E tira a parte do que a FIBA ficou brava. Não sei se a gente faz alguma coisa depois, mas de qualquer forma a gente viu 3/4 do Kobe, vai ver uma prorrogação agora desse Lakers, primeiro título do Lakers nessa fase, com Shaquille O'Neal e Kobe, no ano 2000. Esse é o jogo 4, a série estava com o Lakers vencendo por 2-1, esse jogo em Indianápolis, o Pacers precisava ganhar para empatar. Então era daqueles momentos chaves que se um time ganha, é 2-2, é terra de ninguém, se o outro ganha, é 3-1, não tem mais o que fazer. Pois é. É o momento mais crucial da série. É um momento bem chave da série. E o Lakers ainda tem mais 2 jogos em casa, né? Jogos 6 e 7. Então, para o Pacers era essencial ganhar essa partida. Então, vamos acompanhar. E a gente já viu Kobe jogando completamente sozinho num elenco medonho, Kobe sendo líder e atuando de forma cirúrgica em momentos específicos de um elenco levemente melhor. E agora a gente está vendo o Kobe num papel mais secundário num elenco que é muito melhor. Né? E essa informação é importante que eles estão mostrando agora na transmissão, que é Shaquille O'Neal com 5 faltas. Porque o Kobe, ele é... Dos 3 anos que eles foram campeões, esse é onde o Shaq é mais protagonista mesmo. E o Kobe é mais novo, só que o Shaq está com 5 faltas, vai começar a prorrogação, e em algum momento o Kobe vai ser chamado para comandar o show. Então esse é um momento crucial na história do Kobe na NBA, porque ele teve um outro momento assim, contra Utah Jazz, acho que em 98, que é quando também está no fim do jogo, o Shaq sai com 6 faltas, e o Kobe tem o protagonismo que ele sempre sonhou, contra o Jazz em Salt Lake City, onde o Jordan fez tudo o que fez, e ele arremessou 4 airballs seguidos, e o Lakers foi eliminado. E a gente acabou de ver de novo o triângulo do Lakers, mas dessa vez era o Shaquille O'Neal fazendo o triângulo dentro do garrafão, com o Kobe espaçando a quadra. E o Kobe é esse camisa 8 com seu pequeno afro, que eu acho a versão mais estilosa de todos os Kobes, é o famoso Frobe, que é uma mistura de Fro com o Kobe. E o Shaq recebendo a bola sempre, sendo marcado aí pelo Rick Smith, que era gigantesco, e o Robert Horry está aí para dar enterrada no rebote ofensivo. O ataque vai sempre passar pelo Shaq. Ele é a base de criação de pontos. É muito parecido com o que a gente viu em 2010, com a função que o Kobe tinha ali, com o pé dentro do garrafão, sendo esse elo principal do triângulo, mas agora é o Shaquille O'Neal. E aí você viu o Kobe fazendo a jogada para achar o Robert Horry, já que o Shaq não estava com espaço. E o Robert Horry tinha a possibilidade de passar para o Shaq, mas como a defesa reagiu a isso, o Horry simplesmente fez o arremesso. Essa é a ideia do triângulo, que você leia o que a defesa está fazendo e aí haja de acordo. E você viu o Kobe indo para cima do Rick Smith,
Nem fez a dobra de fato, bem antes do que poderia. Assim, né? Eles não tinham recebido a bola, a dobra era proibida se o jogador não tinha ela na mão. Lembrando, é proibido dobra de marcação e marcação por zona. Dobra só quando o cara tá com a bola na mão. Aí todo mundo pode marcar o Kobe na dobra, que é o que fizeram, mas ele acertou mesmo assim. Ele girou por dentro dos dois. Mas se o cara não tá com a bola, você não pode dobrar. Você tem que ficar um braço de distância do cara que você tá marcando. Mas aquela jogada deu pra ver como nem sempre se faz isso. E esse é o Jalen Rose sendo marcado pelo Glenn Rice. E aí o Red Miller, relógio dos 24 segundos estourando. E aí ele deu um passo pra trás e arremessou uma coisa que não se fazia nessa época. A não ser que você fosse um cara tipo Red Miller. Isso, a gente tá falando dos melhores arremessadores de todos os tempos. Ele fez 6 bolas de 3 nesse jogo, 35 pontos ele acabou. E pick and roll, Kobe, Shaq, mesma jogada de antes, só que dessa vez o Horry, ao invés de arremessar, conseguiu achar um espaço para tocar pro Shaquille O'Neal, que fez a cesta e tomou a falta. O Kobe é uma peça muito importante desse triângulo e o fato de que ele pode finalizar faz com que as defesas tenham que reagir a ele. Mas dá pra ver como ele tá o tempo inteiro passando a bola, porque o ideal é que chegue-se no Shaquille O'Neal. Né? E a gente viu rapidinho lá o Larry Bird, de terno e gravata. Ele era o técnico do Pacers nessa temporada. Levou o Pacers para a final, depois ele abriu mão de ser o técnico do time e continuou com funções só de direção, lá de presidência no Pacers, e nunca mais voltou a ser técnico. A gente acabou de ver o Shaquille O'Neal cobrar o seu lance livre com a mão sendo usada como uma taça de champanhe. E a gente está vendo o Jalen Rose de novo, ele foi o melhor reserva, acho que, da temporada. E isso aí é o momento chave da partida, que é uma falta do Shaquille O'Neal no rebote, a sua cesta. Uma falta besta, não? Então ele está aí incrédulo que está fora da partida. No momento crucial para a série. Então você vê o crucial para o jogo. Todo o plano do Lakers era a bola no Shaquille O'Neal. Dava dando resultado nas últimas posses de bola. E agora ele vai ter que sentar com a diferença em 1 ponto. Então o Lakers vencendo por 1 ponto, e se não conseguir segurar esses últimos 2 minutos e pouco de prorrogação, o Pacers vence o jogo, empata a série em 2-2. Uma falta muito nada a ver, um over the back, uma tentativa de pegar um rebote por cima do adversário, não precisava ter se colocado nessa circunstância. E lembrando que o Kobe, em teoria, não estava na sua melhor forma. Ele torceu o pé no jogo 2, não jogou o jogo 3 e voltou nesse jogo 4 aí. E o John Salley entrou no lugar do Shaq. E a gente vai ver já nessa primeira jogada como não é a mesma coisa ter o John Salley, veteraníssimo já na época. O Rick Smith vai receber a bola e tem 2,20 m e vai dar um ganchinho para cima do John Salley. Muito macio o ganchinho. Então tá aí um momento de tensão e agora a bola é no Kobe. Jovenzinho, o Lakers ganhando por 1 ponto. Sendo marcado pelo Red Miller fora de casa. E ele vai pro mano a mano, ele vai agora ser o Jordan que ele sempre sonhou. Ele recebeu uma dobra muito curtinha quando o pick and roll aconteceu. E era um arremesso longuíssimo de 2 pontos. E a cara dele, E fez o tipo, calma gente, tô aqui. Tô aqui. Eu não esperei o ainda. ano inteiro pra isso. Porque nesse ano o Kobe era até bem educado no sentido de... Não, o Shaq é o foco do ataque. No título seguinte era muito dividido. Eles davam o mesmo número de arremessos sempre. Os dois acabaram os playoffs com média de 30 pontos cada um. Nesse ano era bem o time do Shaq. E a gente viu isso no começo da prorrogação, com ele fazendo o jogo rodar para a bola chegar nele. E aí quando chega a hora de o Shaq não tá mais... Agora ele pode assumir. Né? Ele pode assumir. Primeiro lance, ele nem toca a bola. Ele leva a bola para o ataque, dribla, leva de um lado para o outro e... bola na cesta. E ele até recebeu o corta-luz, mas não usou, não criou um pick and roll, nada. Ele só arremessou mesmo. E de novo o ganchinho do Rick Smith. Imparável. Para cima do John Salley. E de novo o Kobe. Agora sendo marcado, acho, pelo Mark Jackson. O comentarista agora, Mark Jackson. De novo, arremesso longo de 2 pontos. Nossa, que absurdo. Nas 2 vezes ele usa o corta-luz, não cria absolutamente nada com isso, fica mano a mano com a defesa e só dá um arremesso longo de 2. E o Pacers vai conseguindo pontuar, mas não ultrapassa, porque o Kobe não deixa. E aí tá aí o Red Miller agora atacando a cesta e conseguiu cavar uma faltinha. De novo do John Salley aqui.
Entrou, tomou 2 cestas na cara e fez uma falta. Parabéns. Coitado. Aí vamos ver um replay. O controle de bola dele, o arremesso sempre é muito bonito. É, né? E ele dá esse arremesso sem muito arco, que não é o ideal, especialmente para quem arremessa de 3. Mas é muito mais bonito, então ganha stylish points, né, que nem chamam no videogame. É porque é um desses arremessos que ou entra ou não vai entrar de jeito nenhum. Não vai ter aquela rolagem pra dentro, né? Então o Red Miller, lance livre, era com ele mesmo. Então mais 2 pontos, a diferença de novo em 1. E aí o Pacers vai começar, tipo, beleza, agora a gente não pode deixar esse cara arremessar de novo. E o Kobe sabe disso e vai fazer uma coisa diferente. Ele vai atacar a cesta. Toma um toco. Rick Smith, partidaço. Mas você vê, desde que o Shaq saiu, o Kobe não passou a bola. Não aconteceu em nenhum momento. E agora, finalmente, ele não recebeu a bola. Esse aí é o Glenn Rice, era o terceiro cestinha do time. E ele errou. Mas o Brian Shaw, que era o armador do Lakers, estava lá com uma cesta de rebote ofensivo. Essa é pra matar os torcedores do Pacers. Pois é. Porque as bolas do Kobe sendo o herói, não tinha o que fazer. Agora, esse rebote ofensivo e toco do Kobe. Gente, o Red Jackson, o Red Miller abriu mão de uma bandeja, né? Ele não precisava ter dado um passe estiloso desses. E aí tocou pro Austin Crowshier e o Kobe foi lá na cobertura para dar um belo toco. E vamos ver agora o Red Miller chamando o pick and roll, o dobrinha. E o Rick Smith recebendo de novo, mas agora tomou falta antes de conseguir subir. A gente tem um foco muito importante para esse time. Nessa partida, pelo menos. Especialmente sem o Shaq em quadro. Ele era bom até. Ele tinha essa cara de meio desengonçado, mas ele era um bom jogador. E aí, num time com vários remessores de 3 pontos. Então é importante ter um pivô gigante. 2,20 metros. O pessoal conseguiu achar o caminho do chat de novo? Pouca gente, mas acontece. E o Shaq aí angustiado no banco. Que tava jogando muito bem, né? Deve ser muito frustrante. Que, tipo, era só estar presente em quadra que a vitória já estava garantida. E a gente viu o Derek Fisher lá no banco também. Vários dos jogadores que brilharam depois no Lakers e que a gente até lembra quando a gente fala desse tricampeonato eram reservas, né? O Horry, Fisher, Rick Fox. Todos eles eram reservas ainda nessa época, embora o Horry jogasse muitos minutos decisivos. E aí o Kobe não conseguindo receber a bola. Marcação individual muito apertada. Ele não levou a bola para o ataque, os Lakers gastando o cronômetro, mas não recebe. Pede de novo, não recebe. Aí o Brian Shaw arremessa e o Kobe está lá pro rebote ofensivo. Rebote ofensivo, a cesta, para abrir 3 pontinhos de vantagem. O Lakers foi obrigado a rodar um triângulo que não envolvia o Kobe, porque ele está recebendo uma marcação exclusiva. Essa nem foi uma jogada, né? Esse foi o Lakers gastando o cronômetro. Só que a ideia era gastar no cronômetro e no fim da posse de bola entregar para o Kobe. Não conseguiram, mas o Kobe atacou a cesta. Lembra um pouco aquele game winner dele uns anos depois contra o Spurs. Também era o fim de uma série, ele não recebeu a bola, mas ele se enfiou no garrafão, pegou um rebote ofensivo e matou uma série de playoff contra o Spurs numa cesta bem parecida com essa. Agora o Lakers vai dar um vacilo, porque todo mundo sabe que a bola vai pro Red Miller, né? Eles precisam de uma bola de 3 pontos, né? E faltam poucos segundos. Já está desenhado os bloqueios aí e o Lakers vai fazer uma falta antes do lateral. Ou seja, se você faz uma falta e a bola ainda não está em jogo, você tem 2 lances livres mais a posse. Um lance livre. Um lance livre mais a posse. Então o Pacers vai bater um lance livre e vai ter um lateral. Então a situação é a mesma, só que a diferença vai estar em 2 ao invés de 3. Então foi uma falta do Rick Fox aí, que ele questionou, mas parece que foi falta. E aquele molequinho de terno gigante lá atrás era o Tyronn Lue. Numa época em que ternos tinham que ser gigantes. Tinha que ser gigante. Você já era um jogador gigante, você comprava um terno ainda mais gigante. Todo terno tem que parecer que foi herdado do seu tio muito maior e mais largo, né? A Red Miller fez a cesta e agora o Pacers tem uma última posse de bola para tentar empatar ou virar o jogo.
E eles têm e eles têm o Red Miller, que é conhecido por duas coisas. Ser um dos melhores arremessadores de 3 da história da NBA. E por ser muito decisivo, né? E por ser muito decisivo. Nos minutos, segundos finais, o Red Miller tem os melhores momentos da carreira, né? Então aí fica a dúvida. Você acha, Danilo, que o Pacers vai pro empate ou vai pra vitória? Eu já vi esse jogo, mas eu não lembro. Tudo, faz 20 anos, então tá perdoado. Eles estão jogando em casa? Estão jogando em casa. Diz a lenda que psicologicamente em casa você tenta ir pro empate. Isso. Né? Porque aí você pode jogar mais uma prorrogação na sua própria torcida, e se você tá fora de casa, você tenta a vitória. Né? Então acho que eles vão pra bola de 2. E considerando que eles tinham o Shaquille O'Neal fora do jogo. Então eram mais 5 minutos sem Shaquille O'Neal. Isso seria muito melhor para eles, de fato. E aí você desafia o Kobe a acertar de novo arremessos longuíssimos de 2 difíceis. Então vamos ver a transmissão não cortou nada, então a gente está vivendo essa angústia. Esse aí, o camisa 13 é o Mark Jackson, que a gente citou. Hoje comentarista, foi técnico do Warriors uns anos atrás. Sempre o Phil Jackson aí. Todos os jogos que a gente mostrou aqui era o Phil Jackson como técnico. Pois é. É uma parceria consagrada. E aí o Red Miller indo para posse de bola, que todo mundo sabia que ia para ele. É muito difícil desenhar uma jogada quando você sabe para quem vai. Todo mundo sabe exatamente qual é o alvo. Não tem como ser mais previsível do que isso. E o Kobe marcando o próprio Mark Jackson, corta luzes pro Red Miller. Eles foram pra bola de 3. Bateu no aro 2 vezes, mas não caiu. Lakers venceu, abriu 3-1 na série. Aí o jogo 5, o Pacers ganhou com alguma facilidade até. E aí um abraço muito carinhoso de Kobe e Shaq. Eles se amavam ainda nessa época. E aí no jogo 6 que o Lakers foi fechar a série e conseguir esse primeiro título dessa fase do Lakers. E aí o Kobe saiu de quadra nessa prorrogação com 28 pontos, 4 rebotes, 5 assistências. Mas foram essas bolas na prorrogação que... consagraram. Pois é, mostraram o que poderia ser o Kobe com carta branca. Com essa possibilidade de fato, definir as jogadas da maneira que ele gostaria. E aí nos anos seguintes a gente já viu um Lakers mais dividido entre Kobe e Shaq, para bem e para mal. Então em quadra os papéis eram compartilhados e a liderança também. E aí fora de quadra, os vestiários. Mas é isso, gente. A gente assistiu então quase um jogo inteiro de Kobe. O quarto período foi prejudicado aí porque, pelo jeito, os robôs da FIBA identificam em tempo real que a gente estava usando um vídeo deles, eles não deixaram. Não são tão legais quanto a NBA para nada. Nem o jogo da FIBA é tão legal quanto a NBA, nem as políticas de compartilhamento de vídeos. Pois é. Mas espero que tenham aproveitado, porque foram os 3 primeiros quartos bem divertidos, de épocas diferentes do Kobe, e mais essa prorrogação de bônus para a gente ver o Kobe no auge aí da sua juventude. Uma homenagem para ele. É isso. Já que a gente falou tanto dele, a gente gosta tanto dele e sentiu tanto a morte dele no domingo passado. Pois é, e acho que foi um bom jeito da gente levantar aquela questão de que falar do Kobe é difícil porque não existe um só Kobe. O Kobe teve uma trajetória muito complexa, muito comprida, muito fecunda na NBA. A gente viu quartos diferentes em que ele jogou de maneiras completamente diferentes. E ele teve sucesso na sua medida em todas essas empreitadas, né? E aí você fala dele fora de quadra e mudou muito também ao longo dos anos, então é um assunto infinito. Espero que esse Film Room tenha ajudado um pouco a lembrar de diversas fases do Kobe dentro de quadra. E é isso. Se você gostou do Film Room, quem é assinante do Bola Presa tem a cada 2 meses algum jogo diferente para a gente acompanhar. Espero que o próximo num clima um pouco melhor, que a gente não precise fazer homenagem a ninguém. Sem dúvida. E muito obrigado por terem acompanhado a gente. Pedimos desculpas pelas questões técnicas que foram completamente imprevistas, mas espero que tenha dado não só para relembrar o Kobe e fazer essa homenagem, mas também conhecer um pouco mais para quem está chegando agora e queria saber por que o Kobe é um jogador tão completo que teve tantas caras diferentes, tantos papéis diferentes na NBA. Isso aí. Então valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.